Tomar um copo aqui. Podcast, hein? Rapaz, ó, que mídia, hein? Que mídia. Eu conheci essa mídia, acho que foi em 2012. Acho que foi 2012. E não larguei mais. Já ouvi muito, mas muito podcast de derivados assuntos. E como isso vicia, né, cara? Como que isso entra na nossa mente, a gente tem vontade de ouvir mais e mais. Eu sei que nem todos são iguais, tem gente que ouve pouco, mas eu ouço podcast pra caramba há muitos anos. Em 2015 eu decidi entrar nesse mundo aí, fui gravando devagarzinho no podcast dos outros, comprei um headset fuleiro de R$16 da C3 Tech, que é uma marca, não é ruim. Eu tenho um mouse da C3 Tech há uns 3, 4 anos, ele não quebrou até hoje, mas o headset era bem ruinzinho. Eu gravei uns áudios com ele, depois comprei o LX3000, gravei bastante com o LX3000 e eu decidi comprar um microfone depois. Então eu sempre quis uma qualidade melhor, mas eu não quero falar sobre qualidade, isso é relativo. Eu quero falar mais sobre o carinho que eu tenho por essa mídia. O podcast me fez mudar muito o meu modo de pensar, mudar a minha forma de ver as pessoas, enxergar o comportamento das pessoas, me fez evoluir como ser humano. Pode ser besteira para alguns, mas para mim aconteceu isso. Podcast me fez ser uma pessoa melhor, com certeza, não tenho dúvida. Eu até tuitei um tempo atrás que 3 coisas me fizeram evoluir como ser humano. Meu casamento, que eu acho que eu evolui bastante, me tornei mais responsável, né? O podcast também me fez evoluir muito aí. Eu acho que eu tinha uns pensamentos, eu tinha umas ideologias tão idiotas, né? E a terceira coisa que sempre me fez evoluir de pouquinho em pouquinho e hoje ainda me mantém muito com o pé no chão é o rap. Mas o rap eu vou falar em um episódio oficial do Confábulas sobre esse estilo de música. Não sobre músicas do rap, mas sim sobre o gênero, a ideologia dele, enfim. Né? Então, entre essas 3 coisas, o podcast tá somado aí. Me fez evoluir muito como ser humano. Deixa eu ver, chegou um e-mail aqui. Tá bom, já. Fico impressionado como um arquivo MP3 consegue mudar tanto a cabeça da gente. Eu conheci tanta coisa, eu conheci tanta gente na internet no ano de 2016, 2017. 2015 não, que era no final, então eu fiquei meio fechado ali estudando como, né, fazer o podcast. Mas 2016 eu conheci gente pra caramba. Final 2016 foi uma coisa maravilhosa. Eu saí da minha casa, fui até São Paulo. Conheci pessoas que eu conversava na internet pessoalmente. Cara, aquilo foi emocionante demais pra mim. E 2017 continuou a mesma coisa. Saí da minha casa, fui conhecer pessoas novas com quem eu gravei. Eu falei, caramba, cara, como é que pode, né? Eu não teria essa disposição pra sair, conhecer gente em nenhuma outra ocasião. Só o podcast mesmo pra me fazer isso, cara. E quanta gente legal, quanta gente inteligente, seja da zoeira, seja pessoas mais sérias, mas quanta gente bem educada, quanta gente evoluída. Eu sou uma pessoa muito feliz em ter conhecido essa mídia e, como já diz o título do episódio, eu não vivo mais sem podcast, cara. Eu acordo todos os dias, primeira coisa que eu penso é o que tem pra comer, claro, porque eu sempre acordo com muita fome. Mas, não sei, já me vem na cabeça quais são os episódios dos podcasts que eu assino que entraram no feed. Na segunda-feira, na terça-feira, de quarta pra quinta, que são os meus podcasts favoritos que entram no feed, né? Quarta-feira também tem alguns também que eu escuto pra caramba. Sexta-feira, o velho Jovem Nerd de sexta-feira, eu dou uma olhadinha pra ver se é um assunto que me interessa, enfim. Mas a primeira coisa que eu faço é abrir o meu iCast, ver os episódios que já baixaram, porque às vezes eu deixo o Wi-Fi ligado a noite toda. Mas é a primeira coisa que eu faço, para saber quais são os episódios que entraram no feed. Já seleciono ali, já preparo uns 2 ou 3
pra ouvir durante o dia, pra ouvir na hora do almoço, pra ouvir quando chegar em casa, fazer alguma coisa em casa, lavar a louça ou limpar a casa, ou na hora de dormir, qual o episódio que eu vou ouvir. Eu administro, ó, esses 2 são bem legais, eu não vou ouvir agora pra não estragar, eu vou ouvir amanhã. Pro dia passar melhor, pro dia passar mais agradável pra mim. Eu me desligo muito do mundo. Eu deixo de ouvir blá 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 das pessoas no dia a dia, gente reclamando porque tá atrasada, gente mal-humorada, gente falando coisas insignificantes, pelo menos pra mim, porque tudo é relativo. E eu me fecho, cara, eu me fecho no meu mundo de podcast, eu escuto tudo. Eu fico muito feliz com meus amigos, as amizades que eu fiz na Podosfera, o conteúdo que eles produzem. Fico muito feliz com a evolução das pessoas que eu conheci. E agora, voltando a produzir conteúdo, agora um podcast próprio, um site próprio, eu fico matutando na minha mente quais são os episódios que eu vou gravar, sobre o que eu vou falar. Eu já fazia isso antes, nos podcasts anteriores, mas agora eu tô sempre aqui com a cabeça fritando sobre o que eu vou comentar. Ainda nem saiu o episódio oficial de contagem, mas na minha cabeça já tem uns 10 episódios. Assim, quem eu vou chamar pra gravar, quanto tempo de gravação, quais são os tópicos que eu vou abordar. Eu já tenho tudo isso na minha cabeça. Eu nem anoto, porque esquecer eu não vou. E é uma das poucas coisas na minha vida que eu sou tão dedicado. Eu sou uma pessoa que eu penso em muita coisa ao mesmo tempo. Tanto que a leitura é um pouco complicado pra mim. Eu até faço brincadeiras aí. Algumas pessoas que me conhecem pessoalmente ou na internet sabem que eu fico falando, eu não sei ler, eu não gosto de ler. Não é que eu não gosto de ler, eu tenho bastante livro em casa, inclusive. Mas eu não consigo ficar parado lendo por muito tempo. Eu já tô pensando em outra coisa e as letras embaralham na minha frente porque eu não consigo ficar parado fazendo uma coisa só, sempre tô fazendo várias coisas. Mas o podcast é o momento que eu me concentro pra pensar. Eu fico sentado em uma cadeira ou na cama, olhando pra cima, ou na hora de dormir, que é onde vem bastante pensamento. Eu acho que a maioria das pessoas que estão ouvindo agora, na hora de dormir à noite, é a hora que a mente trabalha. É impressionante. Eu fico naquelas, cara, o que eu vou gravar? Quem eu vou chamar? Essa pessoa combina pra caramba com esse tema que eu vou gravar. Pô, essa pessoa acho que vai gostar pra caramba do convite. Na hora que sair o episódio, porra, eu fico imaginando quem ouviu. Não precisa ser muita gente não, eu não ligo muito. Mas eu fico imaginando, caramba, esse trecho, essa galera deve ter gostado pra caramba. Porque eu também sou assim como ouvinte. Quando eu ouço um episódio que eu gostei pra caramba, eu falo, caramba, esse trecho me pegou. E eu não sei se quem produziu aquele podcast pensa da mesma forma, mas eu como produtor do conteúdo, eu penso, caramba, essa parte a galera vai gostar. Então, 24 horas por dia, eu tô pensando em podcast. Eu posso estar fazendo alguma coisa, algum afazer, posso estar trabalhando, tô em casa, ajudando em casa, cozinhando, fazendo o que for. Sempre tem um pisca da Jequiti assim na minha cabeça, podcast. E o Confábulas lá, como é que deve estar? Deixa eu ver lá no grupo se alguém falou do Confábulas. Deixa eu ver se saiu um episódio maneiro. Deixa eu dar uma olhada no feed aqui. Deixa eu abrir o Wi-Fi pra ver se vai atualizar algum episódio novo. O que será que aquele meu podcast favorito vai falar? Eu, quando sair o episódio, nossa, eu quero muito ouvir. Mas agora não. Eu não vou ouvir agora. Eu vou guardar o melhor pra uma hora que eu estiver fazendo alguma coisa pra unir o útil ao agradável. Isso eu não sei se é doença, mas, cara, eu tenho certeza que eu não tenho uma dedicação tão grande com nada na minha vida que com podcast. Pode ser até triste isso, não sei. Não sei se isso é ruim. Realmente eu não sei. Mas de uns 2 anos pra cá, a minha vida é praticamente voltada pro podcast. Eu não tenho problemas pessoais com a minha vida. Eu tenho um emprego legal. Eu tenho uma esposa legal. Eu tenho o melhor cachorro do mundo. Eu tenho uma vida legal, uma vida sossegada. Não tenho o que reclamar da minha vida. E também não falta dedicação em outras coisas. O que eu quero dizer é que a dedicação que eu tenho com o podcast é muito mais prazerosa do que com qualquer coisa. As coisas da minha vida eu faço meio que no automático, assim. O trabalho, os afazeres domésticos. Eu faço ali como tem que ser, obrigação. Mas o dia de gravação, o dia da edição, pensar numa pauta, que é uma coisa que eu tenho o maior prazer, eu faço com tanta dedicação, cara. É uma coisa viva dentro de mim, é uma coisa que me faz ficar empolgado de verdade, cara.
Eu não sei o que é, eu não sei o que tem essa mídia que faz a gente ser assim. Eu acho que se eu fosse um produtor de vídeo, fosse youtuber, eu não teria essa mesma animação, cara. É uma mídia maravilhosa. Eu tenho muito a agradecer a ela por ser a pessoa que eu sou hoje, uma pessoa muito melhor do que ontem, do que anteontem, do que há 5 minutos atrás. Eu tenho certeza que daqui a 5 minutos da frente, amanhã, depois de amanhã, eu vou ser uma pessoa ainda melhor. Sempre vão ter episódios de podcasts me ensinando, não necessariamente podcasts de sermões, podcast sério, não. No humor também eu aprendi muita coisa, aprendi a ser uma pessoa melhor. Não preciso citar podcasts aqui, aliás, eu não vou citar podcasts, mas podcasts de humor me ensinaram a ser uma pessoa melhor, sim, uma pessoa mais educada, uma pessoa menos estressada. Eu tô ficando mais velho cada dia e tô ficando mais sem paciência. Mas eu lembro de tal episódio que uma pessoa falou uma coisa que me tocou naquele momento, eu recapitulo e falo, não, é verdade, por que eu vou me estressar à toa? Ou no podcast mais sério que fala sobre tal coisa, é verdade. Então, independente do gênero do podcast, eu tô sempre aprendendo. Até quando eu vou fazer conteúdo? Não sei. Isso eu acho lindo, cara, a gente não saber. Esse lance, eu daria tudo pra saber quando eu vou morrer, o que vai acontecer comigo, será que lá no futuro? Não, eu não dou nada pra saber de nada. Eu gosto dessa incerteza, porque eu não sei até quando eu vou produzir podcast. Tomara que o Confábulas dure por muito tempo, anos e anos, sei lá, posso estar exagerando, mas tomara que dure. Mas realmente eu não sei até onde isso vai, né? Mas eu quero sempre aprender com essa mídia, eu quero sempre aprender com essas pessoas. Na vida real, a gente não tem como selecionar as pessoas com quem a gente convive. No nosso trabalho, a gente tem que lidar com as pessoas do nosso trabalho. Elas estão ali pelo próprio sustento delas, pelo pão de cada dia, assim como eu também. Mas não tem como a gente escolher com quem trabalhar. Então a gente tem que ser educado, tem que ser paciente, porque você não vai gostar de todo mundo e nem todo mundo vai gostar de você, mas a educação, a civilidade tem que permanecer. Já na internet, e como estamos falando de podcast, e como eu estou falando de podcast, no podcast, eu consigo selecionar com quem eu me relaciono. Eu consigo selecionar o tipo de assunto. Não necessariamente me fechar numa bolha e só os meus assuntos que importam. Mas você consegue selecionar, filtrar aquilo ali, ouvir opiniões alheias, só que é muito mais fácil do que na vida real. Posso estar falando um pouco de besteira agora, mas tá vindo uns desabafos na minha mente aí. Só que é isso, cara, no momento que eu tô gravando aqui, pura verdade, tô pensando em um tema pra gravar aqui, já abro meu Google Docs, já faço um rascunho, já procuro uma trilha maneira. Aliás, trilhas eu vou sempre colocar lo-fi hip hop, que é um beat de hip hop bem de leve, pra relaxar. Eu sempre vou colocar nas trilhas do Confábulas, né? Mas vai ser sempre assim. E é isso, cara. Eu não consigo mais viver sem podcast. Não dá. Eu não sou o militante, o defensor da mídia. Quem sou eu, cara? Eu sou o Bergs, porra. 6 pessoas me conhecem na podosfera, cara. Mas eu nunca vou deixar de ouvir. Se por acaso um dia acontecer alguma coisa comigo, ou minha vida mudar drasticamente, por N motivo, sei lá, não sei. Só tô dizendo. E eu não poder mais produzir o Confábulas, ou dar um tempo, sei lá, um hiato, pode ter certeza que como ouvinte eu nunca vou parar, cara. Nunca vou parar. Enquanto eu tiver audição, enquanto eu puder ouvir, o fone vai estar sempre no meu ouvido, cara. Pelo menos em um momento do dia. É engraçado, cara. Todo dia eu escuto, cara. É impressionante. Tem gente que eu conheço, aliás, a maioria das pessoas que eu conheço na vida real aqui, no mundo lá fora, não ouvem nem sequer música, cara. Ouvem música em dia de churrasco, mas fone de ouvido, tem gente que nem tem fone de ouvido. E eu não consigo pensar nisso. Não ter um fone de ouvido. Impossível. Eu tenho um pequenininho que é o meu xodó da Philips aqui. Eu paguei quase R$40. Ele é bem simples, ele é bem pequenininho, não tem fone para microfone de celular nem nada. Ele é pretinho, bem pequenininho. Mas ele tem um áudio excelente que eu uso ele para ouvir podcast. Já quebrou uns 3 em um intervalo de um ano, assim. Ele até que dura bastante pra um fone simples assim. Mas assim que quebra eu já fico desesperado. Porque eu não posso passar o dia sem pelo menos ouvir um podcast. Pra você ver o nível de loucura que eu tô vivendo na minha vida.
Mais uma vez, não sei se é loucura, mas pra você ver como que é a situação. Mas é isso, cara, é só uma reflexão aí do que eu sinto por essa mídia, do que eu vivencio, qual que é a minha vivência com o podcast. Uma mídia maravilhosa que eu amarei, independente se eu produzir ou não, sempre eu ouvirei. Até breve.